O mundo de Sara começava muito antes do sol pensar em despertar. Começava no silêncio denso e escuro das 4 da manhã, rompido não pelo canto de um pássaro, mas pelo chiado rítmico e aflitivo de um aparelho. Era o som do inalador de Lucas, uma melodia mecânica que se tornara a trilha sonora da sua ansiedade. Com os olhos pesados, ela se erguia da cama, o corpo um mapa de dores e cansaço, e se movia como uma sombra até o pequeno quarto do filho. Lucas, de 7 anos, com os cabelos castanhos grudados na testa suada, segurava a máscara no rosto, os pequenos ombros subindo e descendo com um esforço que partia o coração de Sara a cada vez. Ela se sentava na beirada da cama gasta, a mão pousando suavemente nas costas dele, sussurrando promessas que ela mesma não sabia se podia cumprir. Vai passar, meu amor. A mamãe está aqui. Respira fundo. Isso, tudo vai ficar bem. Seu olhar, no entanto, desviava-se para a pequena cômoda ao lado, onde uma pilha de contas parecia observá-la no escuro, garras de papel esperando para sufocá-la. A farmácia, o aluguel, a luz, cada envelope um lembrete de sua corrida incessante contra o tempo e a falta. Se o som do inalador do pequeno Lucas e a luta silenciosa de Sara nas primeiras horas da manhã já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber que você está torcendo por eles. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo da reviravolta que está prestes a acontecer na vida dela. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Queremos saber quem está acompanhando essa jornada de perto. Aqui acreditamos que a maior fortuna de uma pessoa é o seu caráter e que a força de uma mãe pode sim mudar o mundo. A jornada de Sara era uma maratona diária dividida em 2 atos brutais. O primeiro começava logo após deixar Lucas na escola pública do bairro, um beijo na testa e um "se cuida, filho", carregado de mais preces do que palavras. Ela então pegava 2 ônibus para chegar ao supermercado Preço Bom, um universo de luzes fluorescentes que zumbiam impiedosamente sobre sua cabeça, o cheiro de desinfetante barato misturado ao de frutas passadas. Ali, ela era parte da paisagem, uma figura quase invisível de uniforme cinza, empurrando um carrinho com balde e esfregão. Quase invisível, mas não totalmente. Havia sempre os olhares de clientes apressadas que a desviavam como se ela fosse um obstáculo inanimado, um cone de sinalização humano. Olhares de pena de algumas senhoras que lhe doíam mais que os de desprezo. E havia o olhar do gerente, o Sr. Valdir, um homem de bigode fino e uma autoridade pequena que ele fazia questão de exercer sobre os mais vulneráveis. Sara, o corredor 3 está uma lástima. Uma criança derramou suco. Quero ver brilhando em 5 minutos, ouviu bem? Ele disse certa vez, o tom alto o suficiente para que os clientes ao redor ouvissem. Sara sentiu o rosto queimar, mas apenas assentiu. Sim, Sr. Valdir. Enquanto ela limpava o chão grudento, ajoelhada, uma mulher de sapatos caros e unhas perfeitas parou o carrinho a centímetros de sua mão. Com licença, disse a mulher, o tom impaciente sem esperar que Sara se levantasse. Sara encolheu-se, puxando o balde para perto, sentindo-se menor do que jamais se sentira. Naquele momento, ela não era uma mãe, uma mulher com sonhos e medos. Era apenas o chão que os outros pisavam. A humilhação era um gosto amargo que ela engolia junto com o orgulho, transformando tudo em força para continuar. Tudo por Lucas. Quando o turno no supermercado terminava, sua maratona estava longe do fim. Ela pegava Lucas na casa de uma vizinha. Preparava um jantar simples, mas feito com o tempero mais rico que possuía, o amor. Supervisionava o dever de casa, garantia que ele tomasse os remédios e o colocava para dormir com uma história inventada sobre um menino corajoso que podia voar para longe da poluição da cidade. E então, quando o silêncio novamente tomava conta do pequeno apartamento, Sara se preparava para o segundo ato. Às 10 da noite, ela entrava em um mundo completamente diferente. A Torre Bienene era um gigante de vidro e aço que perfurava o céu noturno da cidade, um monumento ao poder e à riqueza que governavam o mundo lá de cima. Se no supermercado ela era um obstáculo, aqui ela era um fantasma. Os escritórios já estavam vazios, e o silêncio era profundo, quase sagrado. O cheiro não era de desinfetante barato,
mas de couro, madeira nobre e um sutil perfume de sucesso que parecia impregnado no ar condicionado. Era um trabalho solitário, o que, de certa forma, Sara preferia. Não havia clientes para julgá-la ou gerentes para humilhá-la. Havia apenas ela, o eco de seus passos nos corredores polidos e a cidade cintilando lá embaixo, um espetáculo de luzes que parecia zombar de sua própria escuridão. Ela esvaziava lixeiras que continham papéis com cifras de 7 dígitos, limpava mesas onde fortunas eram decididas com uma assinatura e aspirava tapetes mais caros que tudo que ela possuía. Sua única companhia era Cíntia, outra faxineira que cuidava da ala oposta do mesmo andar, o último reservado à presidência. Cíntia era mais velha, mais calejada pela vida e com uma língua afiada como vidro quebrado. Ela via a maneira como Sara às vezes parava por um segundo para observar a vista panorâmica da cidade pela janela do escritório principal e a alfinetava com um veneno disfarçado de camaradagem. Admirando a vista, Sara? Cíntia perguntou uma noite encostada no batente da porta com um sorriso cínico. Sonhando em ser uma deles? Cuidado, viu? A queda é grande. Sara se virou, o pano de limpeza na mão. Não estou sonhando, Cíntia. Apenas olhando. Sei. A outra continuou aproximando-se. A gente vê essas mesas, essas cadeiras de couro, esse luxo todo, e começa a imaginar. Mas não se iluda. Nosso trabalho é limpar o que eles deixam para trás. A sujeira, os restos de café, o lixo. É isso que somos para eles, invisíveis até que algo esteja fora do lugar. As palavras de Cíntia eram cruéis, mas Sara sabia que continham um grão de verdade amarga. Ela não sonhava em ser como eles. Seu sonho era muito mais modesto e, ao mesmo tempo, infinitamente mais precioso. Uma noite de sono inteira, sem o chiado do inalador. Um mês, sem a angústia de escolher qual conta atrasar. A segurança de saber que, se Lucas tivesse uma crise mais forte, ela poderia levá-lo a um bom hospital sem se afundar em dívidas pelo resto da vida. Naquela noite em particular, o cansaço pesava sobre Sara de uma forma diferente. Lucas tivera uma manhã difícil e a imagem de seu rostinho pálido não saía de sua cabeça. O Sr. Valdir tinha sido especialmente irritante e as palavras de Cíntia ainda ecoavam em sua mente. Ela deixou a sala da presidência por último, como sempre fazia. Era o cômodo mais imponente, com uma mesa de carvalho maciço que parecia uma jangada em um oceano de tapete persa. A cadeira do presidente, de couro preto e design arrojado, estava virada para a janela, como se seu ocupante tivesse acabado de se levantar para contemplar seu reino. Sara começou sua rotina metódica. Esvaziou a lixeira, limpou o pó da mesa, passou um produto especial no tampo de madeira. Foi ao mover um porta-canetas de prata para limpar por baixo que seus olhos notaram algo. Caída entre a lateral da mesa e o pé da cadeira, quase engolida pela sombra, estava uma carteira. Não era uma carteira comum. Era de couro escuro, visivelmente caro, com um brilho discreto que falava de qualidade e uso. Seu coração deu um salto. Ela olhou para o corredor, vazio, silencioso. Cíntia já devia ter ido para o andar de baixo. Estava sozinha. Com a mão tremendo um pouco, ela se abaixou e pegou o objeto. Era pesada. A tentação foi uma onda fria que a percorreu instantaneamente. Sua mente, exausta e desesperada, começou a trabalhar em uma velocidade vertiginosa. E se... Ela abriu a carteira. O cheiro de couro e dinheiro invadiu suas narinas. Havia um maço de notas. Ela não contou, mas podia ver que eram notas altas. 200, talvez 300 reais. Não era uma fortuna para o dono daquela sala, mas para ela era a diferença. Eram os remédios de Lucas para o mês. Era a conta de luz que estava para vencer. Era um alívio, ainda que temporário, daquele nó constante em seu estômago. Havia cartões de crédito, todos pretos ou dourados, com um nome gravado em relevo. Bernardo Nogueira. O BN da Torre. O dono de tudo aquilo. Um homem cujo rosto ela nunca vira, mas cuja presença era sentida em cada centímetro daquele prédio. O suor brotou em sua testa. Um pensamento rápido e perigoso surgiu. Pegar apenas o dinheiro. Ele nem notaria a falta. Um homem como aquele. O que eram 300 reais?
uma gota no oceano. Ele provavelmente cancelaria os cartões e pediria uma carteira nova, e o dinheiro seria esquecido. Ninguém jamais saberia. Seria sua palavra contra a de ninguém. Ela poderia simplesmente dizer que não viu nada. Seus dedos tocaram as notas. Ela podia sentir a textura do papel, a promessa contida nele. A imagem de Lucas com falta de ar voltou com força total. O som do inalador, a pilha de contas, a voz do Sr. Valdir, o sorriso cínico de Cíntia. O mundo parecia empurrá-la para aquilo, justificando o ato. Mas então, ao folhear um compartimento da carteira, seu dedo parou em algo diferente. Não era um cartão, era uma fotografia. Uma pequena foto, antiga e um pouco gasta nas bordas, de uma menina sorrindo, com um dente de leite faltando e os olhos brilhando com uma alegria pura. Devia ser a filha dele. E ao lado, outra foto mais recente, mas igualmente significativa, de uma mulher que ela supôs ser a esposa falecida, sobre quem corriam boatos entre os funcionários. O ar pareceu faltar nos pulmões de Sara. O dinheiro perdeu seu brilho. Naquelas fotos, ela não via mais um milionário anônimo e poderoso. Ela via um pai, um viúvo, alguém que, apesar de todo o dinheiro e poder, também conhecia a dor da perda. Alguém que guardava consigo as memórias do que mais amava. A tentação se desfez, substituída por uma clareza dolorosa. Ela não podia. Não era quem ela era. Não era o que queria ensinar a Lucas. A dignidade, ela pensou, era a única fortuna que ela realmente possuía. Valia mais que R$300. Valia mais que tudo. Com um suspiro profundo que carregava todo o peso de sua vida, ela fechou a carteira. O som do couro se fechando pareceu um veredito. Ela segurou o objeto na mão, o coração ainda batendo descompassado. O dilema não era mais sobre o que fazer com a carteira, mas sobre como fazê-lo da maneira certa. Deixá-la sobre a mesa, entregar ao supervisor noturno, um homem que ela mal conhecia e em quem não confiava plenamente. A câmera imaginária de sua consciência focou em seu rosto. Um rosto de 32 anos que parecia carregar 40. Olhos cansados, mas agora brilhando com uma resolução firme. Lábios comprimidos, não mais pela angústia, mas pela determinação. Naquele instante, no silêncio do topo do mundo, Sara tomou sua decisão. Uma decisão que ela não sabia, estava prestes a virar seu universo de cabeça para baixo. A carteira de couro parecia pesar uma tonelada na mão de Sara. Cada grama daquele objeto era um grama de sua própria angústia. O dinheiro que ela vira não era mais uma tentação, mas um teste, um espelho que refletia a mulher que ela se recusava a deixar de ser. Fechar a carteira fora um ato de autodefesa, uma barreira erguida contra o desespero que ameaçava corroer sua essência. Agora, a questão era pragmática. Deixá-la sobre a mesa parecia displicente, quase um convite para que outra pessoa, talvez menos escrupulosa, a encontrasse. Entregá-la a Cíntia era impensável. A mulher provavelmente ficaria com o dinheiro e ainda a acusaria de roubo. O supervisor noturno, um homem sonolento chamado Amadeu, era uma incógnita que ela não estava disposta a arriscar. Com uma clareza que só o pânico e a retidão podem forjar, ela tomou um caminho diferente. Em seu carrinho de limpeza, ela mantinha um pequeno bloco de notas e uma caneta para anotar as solicitações de reposição de material. Arrancou uma folha, a mão firme, e escreveu uma mensagem simples e direta. Encontrei esta carteira caída ao lado da mesa da presidência. Meu nome é Sara Matos, da equipe de limpeza noturna. Ela está guardada no escaninho 3B do vestiário dos funcionários. A chave está com o chefe da segurança, Sr. Matias, no térreo. Ela assinou, sentindo que cada letra era um tijolo na reconstrução de sua dignidade. Colocou o bilhete em um lugar visível, bem no centro da mesa de carvalho, sobre o mata-borrão de couro. Em seguida, desceu ao vestiário, guardou a carteira no pequeno armário de metal e, com o coração na boca, foi até o balcão da segurança no lobby monumental do prédio. Entregou a chave ao Sr. Matias, um homem de ombros largos e um rosto que parecia esculpido em granito, explicando a situação de forma concisa. Ele a olhou com uma expressão neutra, impenetrável, e apenas assentiu. Entendido. O Sr. Nogueira será notificado pela manhã. Enquanto Sara voltava para casa nos primeiros raios pálidos da aurora, sentindo um misto de alívio e pavor,
O mundo de Bernardo Nogueira despertava de uma forma completamente diferente. Sua mansão no bairro mais exclusivo da cidade era um santuário de minimalismo e silêncio. Paredes brancas, móveis de design italiano e vastas janelas de vidro que davam para um jardim impecável, mas sem vida. Não havia brinquedos espalhados, nem risadas ecoando pelos corredores. A casa era um reflexo de seu dono, elegante, poderosa e asséptica, como uma sala de cirurgia onde uma alma havia sido removida. Bernardo acordou às 6, como sempre, sem despertador. Seu corpo era uma máquina ajustada à disciplina. Foi durante seu café, um expresso amargo tomado em pé, olhando a névoa da manhã sobre a piscina, que seu celular pessoal tocou. Era Matias. Bernardo atendeu, o tom já cortante. Sim, senhor, bom dia. Desculpe o horário. Apenas para informá-lo que sua carteira foi encontrada. Houve uma pausa. Bernardo passou a mão pelo rosto. Ele nem havia notado que a perdera. Onde? Ele perguntou, sem um pingo de alívio na voz. Na sua sala, senhor. Encontrada pela equipe de limpeza noturna. Uma funcionária chamada Sara Matos. Matias relatou os detalhes. O bilhete, a carteira trancada no armário, a chave entregue na segurança. Tudo estava intacto. Bernardo ouviu em silêncio, mas sua mente era um turbilhão de suspeitas. Honestidade. A palavra lhe soava como uma moeda falsa. Ele a vira de perto, a desonestidade. Vira em sócios que tentaram apunhalá-lo, em concorrentes que roubaram suas ideias. Mas a mais profunda e dolorosa das traições viera de sua falecida esposa, Helena. Anos depois, a descoberta de suas infidelidades e dívidas secretas ainda era uma ferida aberta, coberta por uma cicatriz de cinismo. Helena, que ele cobrira de luxo e afeto, o traíra não por necessidade, mas por tédio. Aquele golpe ensinara a Bernardo uma lição que ele transformara em evangelho. Todo mundo tem um preço. A honestidade era apenas o disfarce que as pessoas usavam enquanto calculavam o valor certo. Uma faxineira, ele murmurou mais para si mesmo. A imagem se formou em sua cabeça. Uma mulher humilde e desesperada que viu uma oportunidade de ouro. Mas por que devolver? A resposta para ele era óbvia. Era um movimento de xadrez, uma isca. Ela não queria os R$300. Ela queria mais. Queria chamar sua atenção, forçar um encontro, contar uma história triste e arrancar dele uma recompensa muito maior. Uma boa ação era o investimento mais barato para um grande retorno. Matias, disse Bernardo, a voz fria como o mármore sob seus pés. Eu não quero falar com essa mulher. Não ainda. Quero que você descubra tudo sobre ela. Tudo, está me ouvindo? Quero saber onde ela mora, com quem ela vive, se tem dívidas, se tem antecedentes, se já processou algum antigo patrão. Quero saber do que ela gosta, do que ela tem medo. Contrate quem for preciso. Não me traga um relatório, me traga a vida dela em uma folha de papel. Quero saber qual é o jogo. Sim, senhor, respondeu Matias, sem hesitar. Ele conhecia bem o chefe. Para Bernardo Nogueira, a confiança não era dada, era extraída à força, após uma análise forense da alma alheia. Os 2 dias seguintes foram um inferno particular para Sara. Cada turno no supermercado parecia mais longo, cada olhar do Sr. Valdir mais acusador. A ansiedade era um bicho roendo suas entranhas. Ela não se arrependia do que fez, mas o medo das consequências era avassalador. E se achassem que ela tinha roubado algo mais? E se a demitissem por ter mexido em algo na sala do presidente? Aquele emprego, por mais humilhante que fosse, era um de seus pilares. Perder o salário da torre BN significaria o colapso. No trabalho noturno, a tensão era ainda pior. O silêncio dos corredores parecia gritar acusações. Cíntia, com seu faro para a desgraça alheia, notou sua palidez e seu nervosismo. Que cara é essa, Sara? Parece que viu um fantasma, ela comentou, enquanto esvaziava uma lixeira. Não é nada. Só estou cansada, mentiu Sara. Cansada? Ou preocupada? Cíntia insistiu, os olhos pequenos brilhando de malícia. Ouvi dizer que andou fazendo uma boa ação no andar do chefão. Cuidado, Sara. Boas ações no nosso mundo costumam custar caro. Vão pensar que você está querendo alguma coisa. As palavras de Cíntia
eram um eco dos próprios medos de Sara, e ela sentiu um calafrio. Ela apenas deu de ombros e continuou seu trabalho, esfregando o chão com uma força desnecessária, como se pudesse apagar a angústia junto com as marcas de sapato. Enquanto isso, a quilômetros dali, na segurança de sua fortaleza de vidro e concreto, Bernardo recebia as atualizações de Matias. A investigação era discreta, mas implacável. Um investigador particular, passando-se por um agente de censo, visitara a vizinhança de Sara. Outro fizera uma varredura em todos os registros públicos. O primeiro dossiê chegou à mesa de Bernardo em uma pasta parda. Ele a abriu, esperando encontrar o que sempre encontrava: a falha, a rachadura no verniz da virtude. Nome: Sara Matos, 32 anos. Estado civil: solteira. Mãe de Lucas. Matos, 7 anos. Pai da criança: Marcos Alves. Ausente há 6 anos. Nenhuma pensão registrada. Histórico profissional: 2 empregos. Supermercado Preço Bom. Diurno. Torre BNN. Noturno. Nenhum registro de reclamação trabalhista ou demissão por justa causa. Feedback do gerente Valdir: é quieta, faz o trabalho dela e não dá problema. Histórico financeiro: dívidas ativas, 3 contas de serviços públicos em atraso, saldo devedor em 2 farmácias locais, aluguel pago com atraso nos últimos 4 meses. Score de crédito baixíssimo. Nenhuma evidência de gastos com luxo, jogos de azar ou atividades ilícitas. As compras no cartão de débito eram quase exclusivamente em supermercados e farmácias. Registros legais: nenhum. Limpo. Bernardo leu o relatório e depois o leu de novo. Uma pontada de irritação o atingiu. Não havia nada. Nenhuma armadilha. Nenhuma agenda oculta. A história que os dados contavam era brutalmente simples. Uma mulher encurralada pela vida, lutando com uma dignidade desesperada para manter a cabeça fora d'água. Ele se lembrou da frase de Matias: tudo intacto. Não era só o dinheiro. A vida dela, apesar de todas as dificuldades, parecia intacta em sua integridade. Continue procurando, ele ordenou a Matias por telefone, a voz ainda dura. Fale com ex-vizinhos, ex-colegas. Tem que haver alguma coisa. Matias, do outro lado da linha, sabia que não havia. Ele já tinha o relatório de campo do investigador. As palavras dos vizinhos pintavam um quadro ainda mais claro. Sara, uma batalhadora. Você nunca a vê na rua. Está sempre trabalhando. Vive para aquele menino. O filho dela tem um problema de respiração, coitado. Às vezes a gente ouve o aparelho de noite. Ela é séria, na dela. Nunca pediu nada a ninguém, mesmo a gente sabendo que a coisa está apertada. A segunda atualização chegou no 3º dia. Era mais do mesmo. Uma vida linear de trabalho, sacrifício e retidão. A mulher parecia um fantasma, não apenas nos corredores da BN, mas na vida. Não deixava rastros de controvérsia, apenas de cansaço. Bernardo sentou-se em sua cadeira de couro, a mesma onde Sara encontrara sua carteira. Olhou para a vista da cidade, mas não a viu. Ele via os dados, os fatos, e eles se recusavam a se encaixar em sua visão de mundo. Ele, que podia prever os movimentos do mercado de ações e as estratégias de seus rivais, estava perplexo diante da atitude de uma faxineira. A ausência de uma falha era, em si, a coisa mais desconcertante. Aquela mulher não estava jogando. Ou, se estava, era um jogo cujas regras ele desconhecia completamente. E então, uma nova sensação começou a borbulhar sob a superfície de seu cinismo. Curiosidade. Ele precisava ver aquela mulher. Precisava olhá-la nos olhos e confrontar aquela anomalia em pessoa. Naquela mesma noite, o chamado veio. Sara estava terminando de limpar uma sala de reuniões quando a supervisora da equipe, uma mulher rígida que raramente falava com ela, a abordou. Matos, a administração quer falar com você. Na sala do Sr. Nogueira. Agora. O sangue de Sara gelou. Era isso. A demissão. Suas pernas viraram gelatina. Ela seguiu a supervisora pelo corredor, cada passo um baque surdo de seu coração. O caminho até o último andar foi a mais longa e silenciosa viagem de sua vida. A porta do escritório da presidência estava aberta. A supervisora apenas apontou para dentro e se retirou, deixando-a sozinha no limiar do poder.
A sala, que era escura e fantasmagórica durante suas limpezas noturnas, agora estava iluminada. E atrás da mesa maciça, sentado na cadeira de couro, estava ele, Bernardo Nogueira. Ela o reconheceu de fotos na seção de negócios dos jornais. Ele era mais alto e mais imponente do que as fotos sugeriam, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos de um azul tão frio que pareciam lascas de gelo. Ele não se levantou. Apenas a observou se aproximar, o olhar analítico, como um cientista examinando um espécime. Senhora Matos, ele disse a voz grave e sem inflexão. Sente-se. Sara sentou-se na cadeira à frente da mesa, sentindo-se engolida pelo espaço e pela presença dele. Suas mãos suavam, e ela as escondeu no colo. Ele gesticulou em direção à carteira, que estava sobre a mesa entre eles. Isto é meu. Foi encontrado por você. Não era uma pergunta. Sim, senhor, ela respondeu, a voz um fio. Ele se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dela, a intensidade quase física. A pergunta que eu tenho, senhora Matos, não é se você a devolveu, mas por quê? A pergunta a pegou de surpresa. Ela esperava uma acusação, não um questionamento filosófico. Ela engoliu em seco, buscando a verdade dentro de si. Porque não era meu, disse ela, a resposta tão simples quanto sua vida. Havia dinheiro, ele contrapôs, testando-a. R$350. Pelos meus cálculos, isso pagaria suas contas de luz e água atrasadas. Por que não pegar apenas o dinheiro? Eu provavelmente não notaria. Sara sentiu o rosto corar. Ele sabia. Ele tinha investigado sua vida. A humilhação foi como um tapa, mas estranhamente também a libertou do medo. Se ele já sabia de sua miséria, ela não tinha mais nada a esconder, nada a perder. Ela ergueu o queixo e, pela primeira vez, olhou-o diretamente nos olhos. Eu vi a foto na carteira, disse ela, a voz ganhando firmeza. A foto da sua filha. Eu sou mãe, Sr. Nogueira. Meu filho é tudo para mim. E eu sei que existem coisas que o dinheiro não paga e não substitui. O que eu ensinaria a ele se pegasse o que não é meu? A resposta pairou no ar entre eles, direta, sem adornos, sem pedidos. Não havia um pingo de manipulação em seu tom, apenas a convicção exausta de seus próprios princípios. Bernardo recostou-se na cadeira, o olhar perdendo um pouco daquela frieza analítica. Ela não apenas respondera à sua pergunta, mas o desarmara completamente. Ela não apelou para a pena, mas para um princípio que ele mesmo, em sua dor e cinismo, havia esquecido: a honra. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a. A mulher à sua frente era a personificação de tudo que seu dinheiro não podia comprar, uma integridade à prova de fogo. E em um mundo de traições e segundas intenções, aquilo não era apenas admirável. Era um ativo, o ativo mais raro de todos. Finalmente ele falou, e seu tom havia mudado. A interrogação dera lugar a uma formalidade empresarial, como se estivesse prestes a fechar um negócio. Senhora Matos, eu não acredito em recompensas. Recompensas são esmolas para aliviar a consciência dos ricos. Eu acredito em valor e em investimento. Sara franziu a testa, sem entender aonde ele queria chegar. A honestidade que a senhora demonstrou, ele continuou, a integridade que a impede de se corromper mesmo sob extrema necessidade, isso tem um valor inestimável. É uma qualidade que eu exijo nos meus negócios, mas que raramente encontro na minha vida pessoal. Ele fez uma pausa, juntando as pontas dos dedos. Eu não estou lhe oferecendo um prêmio, senhora Matos. Estou lhe fazendo uma proposta de trabalho, um cargo. O queixo de Sara caiu. Um cargo? Que cargo ele poderia oferecer a uma faxineira? Minha casa, ele disse, como se lesse seus pensamentos, é um lugar grande e vazio. Eu preciso de alguém que a administre, uma governanta, alguém que garanta que a honestidade não seja apenas uma política, mas o próprio ar que se respira lá dentro. Eu preciso de um ambiente seguro e incorruptível. Eu não confio em agências, não confio em referências. Eu confio em dados. E os dados da sua vida, senhora Matos, me dizem que a senhora é a pessoa certa. Ele se levantou e caminhou até a janela, dando as costas para ela. Eu lhe ofereço um contrato. Não é um contrato de trabalho comum. É um contrato de integridade. Em troca de sua presença e de seu caráter em minha casa, eu ofereço segurança total para a senhora e seu filho, moradia em uma dependência privativa na propriedade. Um salário que cobrirá todas as suas necessidades
e as de seu filho, 5 vezes o que a senhora ganha agora. E o mais importante, o melhor e mais completo plano de saúde que o meu dinheiro pode comprar. Cada palavra era um choque elétrico no sistema nervoso de Sarah. Ela mal conseguia respirar. A mansão, o salário, tudo era um borrão. Mas uma frase brilhou em sua mente como um farol em meio à tempestade. O melhor plano de saúde que o dinheiro pode comprar. A imagem de Lucas chiando de noite. As idas à emergência do posto de saúde. O medo constante de uma crise que ela não pudesse controlar. De repente, a proposta de Bernardo deixou de ser estranha ou intimidante. Tornou-se uma tábua de salvação. A única. Bernardo se virou, o rosto sério. A proposta não é por caridade. É um investimento. Eu invisto na sua integridade e a senhora me entrega um ambiente de confiança. É uma transação. A senhora aceita? Sarah olhou para aquele homem poderoso e fechado, um homem que via o mundo como uma planilha de custos e benefícios. Ela não sentiu encanto, nem gratidão. Sentiu uma oportunidade, não para si mesma, mas para Lucas. Por seu filho, ela enfrentaria qualquer coisa. A mansão, a solidão, aquele homem enigmático. Era um preço pequeno a pagar pela chance de ver seu filho respirar livremente. Ela se levantou, as pernas ainda um pouco trêmulas, mas a voz, quando saiu, era inabalável. Eu aceito. A primeira vez que Sarah atravessou os portões da mansão Nogueira, sentiu o pequeno Fiat Uno de seu único amigo, que lhe oferecera a carona, diminuir e se envergonhar diante da grandiosidade do lugar. A propriedade não era apenas uma casa, era um domínio. Um longo caminho de pedras portuguesas serpenteava por um gramado tão vasto e verdejante que parecia um campo de golfe particular. A casa em si erguia-se no final do caminho, uma obra-prima da arquitetura moderna, com linhas retas, paredes de vidro e uma imponente porta de madeira que parecia ter o dobro da altura de Sarah. Era um mundo desenhado para intimidar, para deixar claro que quem ali entrava estava ingressando em um patamar diferente de existência. Lucas, no banco de trás, tinha o rosto colado no vidro, os olhos arregalados. "Mãe, é um castelo?" Ele sussurrou, a voz reverente. Sarah forçou um sorriso, mas seu estômago estava um nó de ansiedade. Ela se sentia como uma fraude, uma peça de quebra-cabeça que fora forçada no lugar errado. Suas 2 malas gastas, contendo todas as suas posses e as de seu filho, pareciam patéticas quando descarregadas na entrada. Bernardo não estava lá para recebê-los. Em seu lugar, havia uma mulher de meia-idade, com um coque impecável e um uniforme cinza chumbo. Apresentou-se como Elvira, a cozinheira e supervisora da casa. Seu tom era profissional, educado, mas desprovido de qualquer calor. Ela os conduziu não pela entrada principal, mas por uma lateral, até uma ala separada da casa principal, conectada por uma passarela coberta e envidraçada. Era a dependência de serviço, embora o termo fosse um eufemismo. O apartamento era maior e mais luxuoso que qualquer lugar que Sarah já habitara. Tinha 2 quartos, uma pequena sala, cozinha e um banheiro com um chuveiro cuja pressão da água era um luxo por si só. Das janelas, viam uma parte do imenso jardim. Era lindo, confortável e inegavelmente separado. Uma gaiola dourada que constantemente a lembrava de seu lugar. Os primeiros dias foram um exercício de desorientação e solidão. Sarah se sentia um peixe fora d'água, nadando em um aquário de luxo silencioso. Aprendeu as rotinas da casa, que funcionava com a precisão de um relógio suíço. Havia Elvira, a rainha da cozinha, que a tratava com uma polidez distante, seus olhos avaliando cada movimento de Sarah. Havia um jardineiro silencioso, que parecia se comunicar melhor com as rosas do que com as pessoas. E havia Bernardo. Ele era uma presença fantasmagórica em sua própria casa. Saía antes que ela acordasse e voltava tarde da noite, trancando-se em seu escritório. As únicas interações eram ordens breves, comunicadas através de Elvira, ou encontros fugazes nos corredores, onde ele a cumprimentava com um aceno de cabeça formal, seus olhos azuis parecendo sempre analisar algo muito além dela. A solidão, que antes era uma companheira na escuridão dos escritórios da Torre BNN, agora era diferente. Era uma solidão brilhante, espaçosa, que ecoava a sua inadequação,
em cada superfície polida daquela casa imensa. Sara tentava preencher os dias com tarefas, organizando armários, supervisionando a limpeza, aprendendo os intricados sistemas de automação da casa. Mas sua mente estava sempre em alerta, com medo de cometer um erro, de quebrar algo, de provar que não pertencia àquele lugar. A única luz era Lucas. Para ele, a mansão era um parque de diversões sem fim. Ele explorava o jardim com um fascínio infantil, correndo pela grama até ficar sem fôlego, algo que Sara observava com o coração apertado, sempre esperando o início de uma tosse. E então, o milagre aconteceu. Aconteceu de forma gradual e depois, de uma vez só. Como parte do contrato de integridade, a primeira providência de Bernardo, executada por sua assistente pessoal, foi marcar uma consulta para Lucas com um dos maiores especialistas em pneumologia pediátrica do país. A sala de espera não tinha o cheiro de desinfetante e desespero do posto de saúde. Era silenciosa, com brinquedos educativos e uma música ambiente suave. O Dr. Aragão era um homem de cabelos brancos e sorriso gentil, que se ajoelhou para falar com Lucas olho no olho, tratando-o não como um sintoma, mas como uma criança. Após uma série de exames realizados com equipamentos que pareciam saídos de um filme de ficção científica, o diagnóstico foi claro. A asma de Lucas era alérgica, severamente agravada por fatores ambientais. O mofo quase invisível nas paredes de seu antigo quarto, a poeira incessante de um apartamento de frente para uma avenida movimentada, o estresse, tudo era um gatilho. O médico prescreveu um novo tratamento com medicamentos de última geração, mas sua frase mais importante foi outra. O ambiente em que ele vive agora, senhora, limpo, arejado, longe da poluição principal, é o melhor remédio que ele poderia ter. Naquela noite, Sara deu a Lucas sua nova bombinha, como ele chamava. Ela o colocou na cama, em seu novo quarto com cheiro de limpeza e lençóis de algodão egípcio, e lhe contou uma história. Depois foi para seu próprio quarto, sentou-se na cama e esperou. Esperou pelo som que assombrava suas noites há anos, o chiado, a tosse, o chamado assustado. Mas a noite permaneceu em silêncio. Um silêncio profundo, abençoado, ininterrupto. Sara adormeceu sem perceber. Um sono pesado, sem sonhos. Acordou de supetão, desorientada. A luz do sol entrava pela janela, dourada e quente. Seu primeiro pensamento foi de pânico. Ela dormira a noite toda. Não ouvira Lucas. Correu para o quarto dele, o coração martelando contra as costelas, e o encontrou dormindo serenamente, o peito subindo e descendo em um ritmo calmo e regular, o rosto tranquilo. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida dele, ele havia dormido uma noite inteira sem lutar para respirar. Sara encostou-se no batente da porta e as lágrimas que ela segurara por tanto tempo finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza ou de cansaço, mas de uma gratidão tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Naquele momento, o contrato de Bernardo deixou de ser um arranjo de negócios. Tornou-se uma bênção. Aquele homem frio, distante e calculista salvara a vida de seu filho. E por isso, a lealdade de Sara se solidificou, tornando-se tão inabalável quanto o concreto daquela mansão. Foi nesse novo estado de espírito, uma mistura de gratidão e uma crescente confiança, que Sara encontrou a serpente. Ricardo Nogueira, o sobrinho de Bernardo, chegou em um sábado à tarde, sem avisar, dirigindo um Porsche que roncava como um animal predador. Ele era a antítese do tio. Se Bernardo era a personificação da contenção e do poder silencioso, Ricardo era expansivo, charmoso e barulhento. Tinha uns 30 e poucos anos, o mesmo cabelo escuro do tio, mas olhos castanhos que dançavam com uma malícia bem-humorada e um sorriso branco e fácil que ele distribuía generosamente. Sara estava na sala principal, instruindo uma nova funcionária da limpeza sobre os cuidados com o piso de mármore quando Ricardo entrou. Ele jogou as chaves do carro em uma bandeja de prata com um tilintar e parou ao vê-la. Inclinou a cabeça, o sorriso predatório se alargando. Ora, ora. O que temos aqui? Ele disse, a voz cheia de uma falsa jovialidade, enquanto seus olhos a percorriam de cima a baixo, de uma forma que a fez se sentir despida e julgada. Deixe-me adivinhar. Você deve ser a nova aquisição do meu tio.
Sara se enrijeceu. Eu sou Sara Matos, a nova governanta. Governanta. Ele repetiu a palavra saboreando-a. Claro, governanta. Meu tio sempre foi criativo com os nomes. Mas me diga, Sara Matos, a nova governanta. Qual foi o milagre que você operou? O tio Bernardo não confia nem na própria sombra. E de repente ele entrega as chaves do reino para você. Ele se aproximou e Sara instintivamente deu um passo para trás. Eu não sei do que o senhor está falando. O seu tio me ofereceu um emprego. Um emprego? Ele riu, uma risada que não alcançou seus olhos. Ele não te deu um emprego, querida. Ele te comprou. E eu estou morrendo de curiosidade para saber o preço. Ele então se virou para a funcionária da limpeza, que observava a cena com os olhos arregalados. Pode ir. Eu preciso ter uma conversa particular com a governanta. Assim que a funcionária saiu, o verniz de charme de Ricardo rachou. Escute aqui, Cinderela. Eu não sei qual é a sua história e francamente não me importo. Mas essa casa, esse nome, isso é meu por direito. Eu sou o único sangue que resta a ele. E eu não vou deixar uma aproveitadora qualquer, com uma história triste, enfiar as garras no que é meu. Então, aproveite o seu conto de fadas enquanto dura, porque eu vou descobrir o seu segredo. E quando eu descobrir, vou fazer questão de te jogar de volta no esgoto de onde você veio. O veneno em sua voz era tão puro que Sara sentiu um calafrio. Ela, que enfrentara a humilhação do Sr. Valdir e a amargura de Cíntia, nunca havia encontrado uma maldade tão deliberada e pessoal. Ela apenas o encarou, a dignidade sendo seu único escudo. Eu não tenho nada a esconder, e eu não quero nada que não seja meu por direito, o meu salário. Veremos, disse Ricardo, com um último sorriso ameaçador, antes de subir as escadas, deixando Sara com o coração acelerado e a certeza de que havia acabado de ganhar um inimigo mortal. Ricardo era mestre na arte da sabotagem sutil. Ele não agia de forma direta, mas como uma cobra, injetando seu veneno em pequenas doses. Começou com os outros empregados. Sara o ouvia em conversas casuais com Elvira na cozinha. É impressionante a rapidez com que ela se adaptou, não é, Elvira? Quase como se estivesse planejando isso há muito tempo. O tio mencionou como vocês se conheceram. Ah, a história da carteira, comovente, digna de um filme. Se for verdade, claro. Ele plantava a semente da dúvida, fazendo com que a lealdade inata da equipe para com Bernardo se transformasse em desconfiança para com a recém-chegada. Sara começou a sentir os olhares, a notar as conversas que se silenciavam quando ela entrava em um cômodo. A gaiola dourada estava ficando menor. O ataque principal veio uma semana depois. Bernardo possuía um par de abotoaduras de prata e safira. Não eram as mais caras que ele tinha, mas eram as mais valiosas. Pertenceram a seu pai, o fundador do Império Nogueira. Ele as guardava em uma pequena caixa de veludo em sua mesa de cabeceira. Na sexta-feira, Bernardo tinha um jantar importante e pediu a Sara que as levasse para seu closet. Sara, ciente do valor sentimental, pegou a caixa com o máximo cuidado, levou-a até o closet, colocou-a sobre a bandeja de valé dele e voltou aos seus afazeres. Mais tarde, naquela noite, a casa entrou em um estado de pânico silencioso. Bernardo não encontrava as abotoaduras. Ricardo orquestrou a crise com a habilidade de um maestro. Calma, tio. Elas devem estar por aqui. Vamos procurar com calma, Sara. Ele chamou o tom falsamente solícito. Você foi a última a vê-las, não foi? Onde exatamente você as colocou? Na bandeja, ao lado do relógio. Eu tenho certeza, disse Sara, a voz trêmula. A busca começou. Ricardo, com uma performance digna de um Oscar, procurava em lugares óbvios, suspirando com frustração. Não pode ser. Elas não podem ter simplesmente desaparecido. Ele olhava para Sara com uma expressão de pena e suspeita. Elvira e os outros funcionários observavam à distância, a desconfiança em seus rostos. O coração de Sara parecia que ia explodir. Ela era a única suspeita lógica. Foi então que Ricardo teve sua epifania. Espere um pouco. Talvez na arrumação alguém tenha colocado no lugar errado. Sem querer, claro. Vamos checar os outros cômodos. Até mesmo o seu, Sara. Só para descartar todas as possibilidades. Era uma armadilha perfeita. Dizer não seria uma confissão de culpa. Claro, ela disse a boca seca. Eles foram até a dependência de Sara.
Ricardo abriu as gavetas de sua cômoda com uma familiaridade invasiva. E então, em meio às suas blusas simples e dobradas, ele encontrou a pequena caixa de veludo. Ele a pegou, o rosto uma máscara de choque e decepção. Tio, eu não sei o que dizer. Estava aqui o tempo todo, disse ele, estendendo a caixa para Bernardo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Sara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era o fim. Toda a segurança, a saúde de Lucas, tudo estava prestes a desmoronar por causa de uma mentira cruel. Ela olhou para Bernardo, esperando ver o retorno daquele olhar frio e cínico do primeiro dia, esperando a sentença. Bernardo pegou a caixa. Ele não a abriu. Seu olhar se moveu de Ricardo, cujo rosto continha um mal disfarçado triunfo, para Sara. Ele viu o pânico genuíno em seus olhos, a palidez de seu rosto, o tremor de seus lábios. Ele viu a mulher que devolvera uma carteira cheia de dinheiro porque tinha visto a foto de sua filha. Ele viu a mulher cujo histórico de vida era um testamento de integridade sob pressão. E ele viu seu sobrinho, cuja vida era um histórico de gastos excessivos, pequenas manipulações e um senso de direito que o irritava profundamente. Seus dados, sua análise, sua intuição, tudo apontava para uma única verdade. Lentamente, ele se virou para Ricardo. Sua voz, quando falou, era perigosamente calma, cortando o ar como uma lâmina de gelo. Que estranho, Ricardo, disse ele pausadamente. Você sempre foi muito observador. O único que sabia o quanto estas abotoaduras significam para mim, e agora, o único que teve a sorte de encontrá-las em um lugar tão improvável. Ele deu um passo em direção ao sobrinho, que perdeu um pouco de sua cor. Leve-as de volta para o meu quarto e coloque-as no cofre. O código não mudou. A frase era carregada de significado. O código que Ricardo, em teoria, não deveria saber. Então ele se virou para a equipe que se aglomerava na porta. O mal-entendido foi resolvido. Podem voltar ao trabalho. Sua voz era uma ordem que não admitia réplica. Por fim, ele olhou para Sara. O gelo em seus olhos havia derretido, substituído por algo que ela nunca vira antes. Respeito e uma promessa silenciosa de proteção. Sara, ele disse, o tom suave, pode continuar com seus afazeres. Está tudo bem. Ricardo, lívido de raiva e humilhação, saiu sem dizer uma palavra. Sara ficou parada, o corpo ainda tremendo, mas o coração se enchendo de um novo sentimento. Não era apenas gratidão. Era a sensação de ter sido vista, de ter sido defendida. Bernardo não havia apenas lhe dado um emprego, ele lhe dera sua confiança. E naquele momento, Sara soube que a batalha contra a serpente estava apenas começando, mas ela não estava mais sozinha. A partida de Ricardo deixou um vácuo na mansão, mas não um vácuo de ausência, e sim de paz. A tensão que ele destilava no ar se dissipou como uma névoa tóxica, e em seu lugar, algo novo começou a florescer. A defesa inabalável de Bernardo a favor de Sara diante de todos não fora apenas uma absolvição, fora uma coroação. Aos olhos de Elvira e dos outros funcionários, Sara deixara de ser a estranha ou a protegida para se tornar inequivocamente a governanta, a autoridade delegada pelo próprio patrão. Os olhares de desconfiança foram substituídos por um respeito genuíno. As conversas não mais cessavam com sua presença. Pelo contrário, ela passou a ser incluída, consultada sobre menus, sobre a rotina da casa, sobre as flores que deveriam adornar o hall de entrada. E Sara, sentindo-se segura pela primeira vez em sua vida adulta, começou a florescer também. A mulher que andava com os ombros curvados pelo peso do mundo começou a se endireitar. Um sorriso genuíno aparecia com mais frequência em seus lábios, especialmente ao ver a transformação de Lucas. O menino, agora livre das garras da asma, era pura energia e alegria, e seu riso era a nova trilha sonora daquela casa antes silenciosa. Com uma confiança recém-descoberta, Sara começou a imprimir sua própria essência na mansão. Um dia, assou um bolo de fubá com goiabada, uma receita de sua avó, e o cheiro doce e reconfortante se espalhou pelos corredores estéreis, chegando até o escritório de Bernardo. Ele não disse nada, mas quando passou pela cozinha mais tarde, Sara viu que uma fatia generosa do bolo havia desaparecido do prato. Pequenos gestos, pequenas mudanças,
que começavam a transformar a mansão de um monumento frio em um lar. Bernardo observava tudo à distância, como era de seu feitio. Notava a mudança na postura de Sara, a luz em seus olhos, a forma como ela se movia pela casa com uma graça e eficiência que a tornavam o coração pulsante daquele lugar. Ele, um homem que vivia de dados e análises, via-se confrontado por uma variável que não conseguia quantificar: o calor humano. E, para sua surpresa, ele não o repelia. Pelo contrário, sentia-se atraído por ele, como um homem que passou anos no frio e de repente encontra o calor de uma lareira. A verdadeira ponte entre eles, no entanto, não seria construída sob o sol da rotina diária, mas na intimidade de uma noite chuvosa. A chuva caía lá fora, grossa e incessante, açoitando as janelas gigantescas e isolando a mansão do resto do mundo. Lucas, fascinado pela vasta biblioteca da casa, um cômodo de 2 andares com paredes forradas de livros que Bernardo raramente visitava, insistira para que a mãe lesse para ele ali. Sara se aconchegou com o filho em uma poltrona de couro macio, grande o suficiente para os dois, e começou a ler uma história de aventura. Bernardo, descendo para buscar um copo d'água, foi atraído pela luz suave que vinha da biblioteca. Ele parou no umbral da porta, oculto pela sombra, e observou. Viu Sara lendo, a voz suave e expressiva, os dedos traçando as figuras no livro. Viu Lucas aninhado contra ela, os olhos sonolentos fixos no rosto da mãe, em um estado de pura adoração e segurança. A cena era um quadro de amor tão fundamental, tão puro, que atingiu Bernardo com a força de uma onda. Ele se lembrou com uma clareza dolorosa de si mesmo naquela mesma poltrona, anos atrás, lendo para sua pequena Lívia, cuja risada parecia ainda ecoar entre os livros empoeirados. Ele permaneceu ali, imóvel, até que a respiração de Lucas se tornou profunda e ritmada. Com uma ternura infinita, Sara fechou o livro, beijou o topo da cabeça do filho e, com cuidado para não acordá-lo, o pegou no colo. Ao se virar para sair, ela deu um pequeno salto ao ver a figura de Bernardo na porta. «Desculpe, eu não queria assustá-la», disse ele, a voz mais baixa que o habitual. «Não tem problema. Ele pegou no sono. Eu só o estava levando para a cama», sussurrou Sara. «Deixe-o aí. Ele parece confortável», disse Bernardo fazendo um gesto para a poltrona. «Volte depois, se quiser». Era um convite, não uma ordem. Depois de acomodar Lucas em sua cama, Sara sentiu-se compelida a voltar. Encontrou Bernardo parado diante de uma estante, passando os dedos pela lombada de um livro infantil. Este era o favorito dela, disse ele sem se virar. Lívia, minha filha. Ela dizia que esta poltrona era o trono de um castelo mágico e que os livros eram seus súditos. Foi a primeira vez que ele pronunciou o nome dela para Sara. A primeira vez que abriu a porta para seu santuário de dor. Sara se aproximou devagar, o coração se compadecendo daquele homem que o mundo via como um titã de força, mas que ali, na penumbra da biblioteca, era apenas um pai de luto. Ela devia ser muito especial, disse Sara suavemente. Bernardo finalmente se virou para ela, e sob a luz do abajur, seus olhos não eram frios, mas sombreados por uma dor antiga. Ela era tudo. Quando ela se foi, uma parte de mim se foi com ela. Construí muros ao redor do que sobrou. Achei que era a única forma de sobreviver. A confissão pairou no ar, um presente de vulnerabilidade. E Sara, reconhecendo a coragem que aquele ato exigia, sentiu que precisava oferecer algo em troca. Sua própria verdade. Eu entendo o que é criar um filho com um pedaço faltando, disse ela, a voz firme, mas cheia de emoção. O pai de Lucas, ele foi embora quando eu contei que estava grávida. Disse que não estava pronto para ser pai. Nunca mais o vi. Por muito tempo eu me senti abandonada, quebrada. Mas quando Lucas nasceu, eu percebi que não estava quebrada. Eu só precisava ser forte por 2. Eles se encararam no silêncio que se seguiu, a chuva batendo lá fora como um coração distante. Naquele momento, as barreiras de patrão e empregada, de milionário e faxineira, desmoronaram completamente. Eram apenas 2 pessoas, um homem e uma mulher, que haviam conhecido a forma mais profunda de amor e a dor mais aguda da perda. 2 almas feridas que, na solidão de uma noite chuvosa, finalmente se reconheceram.
A segunda peça da armadura de Bernardo caiu algumas semanas depois em meio a uma crise. Ele iria receber 2 investidores alemães para um jantar crucial na mansão. O sucesso de um projeto de expansão internacional dependia da impressão que ele causaria naquela noite. Tudo fora meticulosamente planejado. O renomado chefe Antoine fora contratado para criar um menu sofisticado. A tensão na casa era palpável. No entanto, 1 hora antes da chegada dos convidados, o desastre abateu-se sobre a cozinha. O chefe, que andava estranhamente irritadiço e descuidado, uma consequência tardia do suborno de Ricardo, que o deixara ressentido e desleixado, anunciou com um drama teatral que o molho para o prato principal estava arruinado e que o delicado soufflé de sobremesa havia desandado. Com um acesso de raiva, ele arrancou o dolman, declarou a situação irrecuperável e abandonou a cozinha, deixando Elvira à beira de um ataque de nervos. Bernardo desceu, atraído pela comoção, o rosto uma máscara de fúria controlada. A humilhação diante dos investidores parecia inevitável. Foi quando Sara, que observava a cena da porta, deu um passo à frente. Elvira, quais ingredientes nós temos? Ela perguntou, a voz surpreendentemente calma e cheia de autoridade. Tudo para o menu arruinado, gaguejou a cozinheira. Não, quais ingredientes nós temos? De verdade, legumes, carne, farinha, ovos. Sara insistiu. Enquanto Elvira listava o conteúdo da despensa, a mente de Sara trabalhava em alta velocidade. Anos fazendo mágica com pouco, transformando ingredientes simples em refeições que aqueciam a alma, a haviam preparado para aquele momento. Senhor Nogueira, disse ela virando-se para Bernardo, confie em mim. Não será o jantar sofisticado que o senhor planejou, mas será um bom jantar, saboroso e honesto. Bernardo olhou para o caos da cozinha, para o desespero de Elvira, e então para a determinação serena no rosto de Sara. Ele se lembrou da biblioteca, de sua força tranquila. Faça, ele disse, uma única palavra que continha toda a sua confiança. O que se seguiu foi uma sinfonia de eficiência. Sara assumiu o comando. Com a ajuda de Elvira, ela preparou um rosbife macio com ervas do jardim, um purê de batatas rústico e cremoso e legumes assados com azeite e alecrim. De sobremesa, improvisou uma torta de maçã rústica, cuja massa ela fez com uma rapidez impressionante. A comida não era pretensiosa. Era real. Era reconfortante. Os investidores alemães, 2 homens formais e sérios, chegaram. Sentaram-se à mesa com uma polidez rígida. Quando a comida foi servida, a atmosfera mudou. Eles comeram em silêncio a princípio, e então um deles, o mais velho, sorriu. Isso me lembra a comida da minha avó, disse ele em um inglês carregado de sotaque. Delicioso, sem artifícios. Gosto de verdade. O jantar, que estava fadado ao desastre, transformou-se em um sucesso retumbante, selado por negócios e um inesperado calor humano. Muito depois que os convidados foram embora, Bernardo encontrou Sara na cozinha. Ela estava sozinha, terminando de limpar a última bancada, os ombros caídos de exaustão, mas com uma expressão de satisfação no rosto. Ele se aproximou em silêncio. Ela se virou, um pouco surpresa. Obrigado, Sara, disse ele, mas as palavras pareciam insuficientes. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles até que fosse quase íntima. Então, fez algo que quebrou todas as barreiras restantes. Ele pegou as mãos dela entre as suas. As mãos dela, ásperas pelo trabalho, quentes pelo calor do fogão. As dele, grandes e fortes. Nós conseguimos, ele disse, a voz grave, olhando-a nos olhos. O uso da primeira pessoa do plural, nós, foi como uma declaração. Eu não teria feito isso sem você. O ar na cozinha ficou denso, carregado de eletricidade. O mundo exterior desapareceu. Havia apenas os dois, a respiração contida, o toque de suas mãos e a certeza de que algo irreversível havia acontecido. Ela não era mais sua funcionária. Ele não era mais seu patrão. Eles eram uma equipe, parceiros. O golpe final nas muralhas de Bernardo veio em um gesto, não em palavras. A pressão do novo negócio era imensa, e ele passava noites em claro em seu escritório. Sara o via cada vez mais exausto, as linhas de estresse marcando seu rosto. Uma noite, ao passar pelo corredor, viu a luz de seu escritório acesa.
Preocupada, ela preparou um chá de camomila e erva cidreira, uma infusão que sua avó dizia acalmar a alma, e o levou até lá. Ela bateu de leve, mas não houve resposta. Abriu a porta devagar e o encontrou adormecido sobre uma montanha de papéis, a cabeça apoiada nos braços, vulnerável como ela nunca o vira. Seu coração se apertou com um sentimento de ternura tão forte que a surpreendeu. Era um instinto protetor, um desejo profundo de cuidar daquele homem que carregava o mundo nos ombros. Movida por esse impulso, ela pegou uma manta de lã macia que estava dobrada em uma poltrona e, com o máximo de cuidado, o cobriu. O gesto era simples, quase maternal, mas carregado de uma intimidade profunda. Quando ela se virou para sair, ele se mexeu e abriu os olhos lentamente, piscando para se ajustar à luz, e a viu ali. Ele não perguntou o que ela estava fazendo. Não precisava. Viu a xícara de chá fumegante, sentiu o peso quente da manta sobre seus ombros. Entendeu o gesto em toda a sua pureza. Ele a olhou, e o olhar que trocaram naquele silêncio da madrugada foi mais eloquente que qualquer declaração. Era um olhar de reconhecimento, de gratidão, de um afeto profundo e crescente que ambos sentiam, mas ainda não ousavam nomear. A barreira profissional não se quebrou com um estrondo. Ela simplesmente se dissolveu, silenciosamente, naquele momento de cuidado genuíno, deixando dois corações expostos, prontos para, finalmente, se encontrarem. Os meses que se seguiram foram de uma calmaria quase mágica. A mansão, antes um mausoléu de silêncio e dor, agora respirava vida. O som do riso de Lucas ecoava pelos jardins, as flores que Sara plantara com a ajuda do jardineiro explodiam em cores, e o cheiro de comida de verdade frequentemente se sobrepunha ao de cera e polidor de móveis. A relação entre Sara e Bernardo evoluiu de forma tácita e natural. Não havia mais barreiras. Eram parceiros na gestão da casa, companheiros nas conversas noturnas na biblioteca e cúmplices em um afeto crescente que ambos sentiam, mas que ainda hesitavam em nomear. Eram uma família em formação, orbitando em torno da alegria contagiante de Lucas. Mas a serpente, embora expulsa do jardim, não estava morta. Estava apenas esperando, enrolada nas sombras, o veneno se concentrando para o bote final. Ricardo, cortado da mesada generosa do tio e humilhado publicamente, via seu mundo de luxo e privilégios desmoronar. Em sua mente distorcida, a culpa tinha um nome e um rosto: Sara Matos. A raiva se transformou em uma obsessão fria e calculista. Se não podia ter a fortuna do tio, garantiria que a usurpadora perdesse tudo. Ele passou semanas planejando seu cheque-mate, uma jogada tão vil e bem executada que ele acreditava seria impossível de refutar. Ele marcou uma reunião formal com Bernardo no escritório da Torre BNN, o epicentro do poder do tio. Desta vez, não havia charme ou arrogância, apenas uma seriedade sombria e uma pasta preta que ele colocou sobre a mesa com a gravidade de um carrasco. Tio, eu não vim aqui para pedir perdão ou dinheiro, disse Ricardo, a voz controlada. Eu vim aqui como seu sobrinho, o único membro da sua família, para alertá-lo sobre uma traição que ameaça destruir tudo o que o avô construiu. Bernardo o observou impassível. Vá direto ao ponto, Ricardo. Ricardo abriu a pasta. Dentro havia uma série de e-mails impressos. Eram supostamente uma troca de mensagens entre um endereço de e-mail anônimo e um dos maiores concorrentes de Bernardo no mercado europeu. Os e-mails continham informações sigilosas sobre o projeto recém-aprovado com os investidores alemães. Estratégias de preço, cronogramas de lançamento, dados técnicos. Era uma sabotagem em escala industrial. E o que eu tenho a ver com isso? Perguntou Bernardo, os olhos frios. O endereço de e-mail anônimo, flor.do.campo7gmail.com, disse Ricardo, com um falso pesar. Levamos semanas para rastreá-lo. Ele foi criado em uma lan house no bairro onde Sara morava. Ele fez uma pausa dramática. E os metadados dos arquivos anexados indicam que foram criados e salvos no computador da biblioteca, da sua casa. Ele empurrou a pasta pela mesa. Ela o enganou, tio. A história da carteira, a bondade, tudo uma farsa. Ela se infiltrou para roubá-lo. Ela é uma espiã. A acusação era tão monstruosa, a prova tão bem fabricada,
que por um segundo o ar na sala pareceu congelar. Bernardo pegou os papéis, lendo-os em silêncio. Cada linha era uma faca apontada para o coração da confiança que ele havia reconstruído com tanto custo. Ele levantou o intercomunicador. Peça para a Sara vir ao meu escritório na mansão. Estarei lá em 20 minutos. A viagem de volta foi silenciosa e tensa. Ricardo, no banco do passageiro, sentia o gosto da vitória. Sara foi chamada ao escritório assim que Bernardo chegou. Ela entrou, o sorriso habitual no rosto, que se desfez no instante em que viu a expressão de Ricardo e a pasta preta sobre a mesa. Sara, Ricardo fez uma acusação muito séria, começou Bernardo, a voz neutra, o que era ainda mais assustador. Ele lhe mostrou os papéis. Enquanto Sara lia, seu rosto perdeu toda a cor. As palavras não faziam sentido. Flor do campo? Lan House? Ela olhou para Bernardo, o pânico subindo por sua garganta. Bernardo, eu juro que não sei do que se trata. Eu nunca faria isso. Você tem que acreditar em mim. Sua voz era um apelo desesperado, frágil diante da montanha de evidências fabricadas. Este era o momento. O clímax da vingança de Ricardo. O teste final para Bernardo. Todo o seu passado, sua desconfiança, a traição de sua esposa, tudo gritava para que ele acreditasse no pior. O mundo esperava que o milionário cínico ressurgisse e esmagasse a pobre faxineira. Bernardo olhou para os papéis em sua mão, a lógica, os dados. Depois, ele ergueu os olhos e olhou para Sara. Viu seu rosto aterrorizado, seus olhos suplicantes, cheios de uma verdade que nenhuma prova forjada poderia manchar. Ele se lembrou dela na biblioteca, na cozinha, cobrindo-o com uma manta. Ele se lembrou de sua integridade, uma força da natureza que ele aprendera a admirar e a amar. Ele tomou sua decisão. Com uma calma assustadora, ele juntou os papéis e os colocou de lado na mesa. Olhou diretamente nos olhos de Sara e o mundo dela parou de girar. Eu sei que não é verdade, disse ele, a voz firme e clara, uma âncora em meio à tempestade. O queixo de Ricardo caiu. Tio, as provas. Bernardo ergueu uma mão, silenciando-o. Seus olhos ainda estavam em Sara, agora cheios de uma promessa. Mas agora, ele continuou, o nós em sua voz, criando um laço indestrutível entre eles. Vamos descobrir juntos quem fez isso. O que se seguiu foi um xeque-mate rápido e brutal. Bernardo não era apenas um homem rico, era um homem poderoso com recursos ilimitados. Ele chamou seu chefe de segurança, Matias, e um dos melhores especialistas em crimes cibernéticos da cidade. Trabalharam lado a lado, como uma equipe. Bernardo com sua mente estratégica, Sara com seu conhecimento íntimo da casa e das rotinas. Ela se lembrou de ter visto Ricardo usando o computador da biblioteca tarde da noite para resolver umas coisas do trabalho, ele dissera. O especialista não demorou muito. As evidências digitais eram claras e irrefutáveis. O e-mail fora realmente criado a partir do computador da biblioteca, mas o login de acesso e o histórico de navegação momentos antes da criação da conta apontavam diretamente para as redes sociais e contas pessoais de Ricardo. O golpe de misericórdia foi o rastreamento do pagamento da Lan House, feito com um cartão de crédito pré-pago comprado por um dos poucos amigos que ainda restavam a Ricardo. A armadilha não apenas fora desarmada, ela se fechara sobre o próprio criador. A confrontação final foi breve e glacial. Diante das provas, Ricardo desmoronou confessando tudo em meio a soluços patéticos de autocomiseração. Bernardo não gritou. Sua fúria era uma força fria e silenciosa. Ele o deserdou formalmente, removeu seu nome de qualquer documento da empresa e da família e o baniu de sua vida para sempre, com a advertência de que qualquer nova tentativa de contato resultaria em acusações criminais formais. A serpente fora finalmente esmagada. Na noite seguinte, a paz que desceu sobre a mansão era definitiva. Bernardo encontrou Sara no jardim. As luzes da casa lançavam um brilho dourado sobre as flores e o ar estava perfumado com jasmim. Ele a guiou até um banco de pedra sob um antigo ipê amarelo. Sara, ele começou pegando as mãos dela. Quando você entrou na minha vida, eu lhe ofereci um contrato, uma transação. Eu precisava de honestidade na minha casa e você precisava de segurança. Era um acordo baseado em necessidade e valor.
Ele fez uma pausa, olhando para o rosto dela, iluminado pela luz suave. Mas você fez muito mais do que cumprir um contrato. Você não trouxe apenas honestidade. Você trouxe riso para os corredores. Você trouxe cheiro de bolo para a cozinha. Você trouxe cuidado para a minha exaustão. Você trouxe vida para o meu coração. As lágrimas brotaram nos olhos de Sara. A primeira proposta que eu te fiz valia uma fortuna em dinheiro. Ele continuou, a voz embargada pela emoção. Esta vale o resto da minha vida. Ele se ajoelhou diante dela, o grande e poderoso Bernardo Nogueira, vulnerável e completo. Eu te amo, Sara Matos, mais do que já julguei ser capaz de amar alguém novamente. Quer construir uma família comigo? Quer ser minha parceira, minha companheira, minha esposa? Sara não conseguiu responder com palavras. Ela apenas se inclinou e o beijou. Um beijo que era a culminação de toda a jornada. Era um beijo de gratidão, de alívio, de parceria e, acima de tudo, de um amor profundo e verdadeiro que havia nascido das cinzas de duas vidas sofridas. 1 ano depois, a câmera nos leva para um escritório elegante, mas acolhedor. Na porta de vidro fosco lemos Fundação Recomeçar, Presidência. Sentada à mesa está Sara. Ela não usa um terninho de executiva, mas um vestido elegante e discreto. Sua expressão é serena, confiante e cheia de empatia. Ela irradia paz. Na cadeira à sua frente está uma jovem mulher, talvez com uns 20 e poucos anos, claramente nervosa. Suas roupas são simples, as de um uniforme de limpeza. Ela chora baixinho. A jovem conta sua história. Ela trabalha como faxineira em um hotel. Achou um relógio caro de um hóspede, entregou na recepção, mas agora está sendo acusada pela gerência de ter tentado roubar e só devolvido com medo. Ela está prestes a ser demitida por justa causa. Sara escuta com uma calma profunda, reconhecendo em cada palavra a sua própria dor do passado, o mesmo julgamento e a mesma descrença que ela enfrentou. Quando a moça termina, Sara se inclina para a frente, pega um copo d'água e o oferece a ela. Sara com um sorriso gentil. Eu não só acredito em você, como sei exatamente o que está sentindo. Ela pega o telefone, faz uma ligação rápida para o diretor do hotel, que é um parceiro da fundação, e com poucas palavras firmes e respeitosas, resolve a situação, garantindo o emprego da moça e uma retratação formal da gerência. A jovem a olha, chocada e grata. Mas Sara não para por aí. Sara, desligando o telefone. Seu emprego está seguro, mas o que aconteceu com você mostra que temos muito trabalho a fazer. Seu caráter é raro, e pessoas como você não podem ser desperdiçadas. Ela abre uma gaveta, pega um formulário da fundação. Sara, é por isso que, além de garantir seu emprego, eu tenho uma proposta para te fazer. A câmera foca no rosto da jovem, cujos olhos se enchem de lágrimas, mas desta vez de esperança e incredulidade. O mesmo olhar que Sara teve 1 ano atrás na sala de Bernardo. A câmera então se vira para Sara, que sorri, completando seu ciclo. Ela não apenas foi salva, ela se tornou a salvadora. A cena finaliza com Bernardo e um Lucas de 8 anos, radiante e saudável, entrando no escritório. Lucas corre para abraçar a mãe. Bernardo a olha com um amor e um orgulho imensos, e eles trocam um olhar que diz tudo. A família está unida, não apenas pelo amor, mas por um propósito maior. E assim, com Sara no comando da Fundação Recomeçar, estendendo a mão para quem precisa, termina a incrível história de uma mulher que encontrou muito mais do que uma carteira perdida. E aí, o que você achou? A trajetória da Sara te emocionou? Se essa narrativa sobre honra, recomeços e sobre como um ato de integridade pode valer mais que qualquer fortuna te prendeu até o fim, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para ser o primeiro a conhecer nossas próximas tramas. Seu like nos mostra que estamos no caminho certo e ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado por acompanhar cada passo da jornada de Sara e Bernardo. Te espero na próxima história.